O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O agronegócio ainda corre o risco de ter alta na carga tributária, mesmo após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ter devolvido ao governo parte da medida provisória que taxava o setor. A comentarista de agro, a Kellen Severo, conversou com o vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, o Eduardo Diamantino, e agora a gente acompanha. A medida provisória foi devolvida em partes pelo senador Pacheco ao governo. Ficou algo que possa ainda afetar o agro no sentido de aumentar a carga tributária? Kellen, diretamente não. A medida provisória, popularmente conhecida como a medida provisória do fim dos tempos, dada ao grau de abusividade da mesma, foi muito bem devolvida. Remanesce lá uma declaração de benefícios fiscais. Agora, quem exerce benefício fiscal precisa preencher uma obrigação acessória. E ainda, ele acabou com o julgamento do ITR, que era feito no CAC, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem previsão de que isso venha a ser feito em prefeituras. Então, quer dizer que em municípios com menos, acho que de 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes, que é a imensa maioria dos municípios brasileiros, isso equivale a aniquilar o julgamento da instância administrativa. Então, a luta deve continuar. Quando você diz a luta deve continuar, ela está focada na questão envolvendo o ITR. Aí sim pode haver alguma majoração do imposto pago pelos produtores brasileiros? Veja, será uma majoração indireta, à medida que o ente, a prefeitura que tributa, deverá ser a prefeitura que julga. Na prática, esse julgamento será de uma péssima qualidade e haverá, efetivamente, um aumento na carga tributária. O aumento da carga tributária vamos dizer, não com alteração de lei, mas com alteração de política fiscal. Mas é um problema, vamos dizer, não de repercussão imediata, mas daqui 1 ou 2 anos, se isso não for reprovado no que sobrou da MP, nós teremos problemas com isso. Algumas notícias nessa semana apontaram que o ministro da Economia, Haddad, disse que a medida provisória, essa que foi rejeitada pelo Pacheco, pode voltar de uma outra forma, através de um projeto de lei, em linha com o que você está mencionando aqui pra gente. Então, o risco de taxação do agro, ele permanece elevado na sua avaliação. Com certeza. Aliás, o que o Lula tem feito para tentar aumentar, o governo Lula tem feito para tentar aumentar a taxação do agro, é algo que nem nos piores pesadelos a gente acreditava que seria feito. Eu tenho a impressão que ele deve continuar com isso. O agro não teve muito tempo, né, para comemorar, digamos, essa vitória do Pacheco devolver a MP e já entrou numa outra situação, né? No radar está a possibilidade, inclusive, de um imposto vindo do chamado imposto do pecado. Porque nessa semana, a coalizão da reforma tributária 3S, Saudável, Solidária e Sustentável, apresentou um manifesto pedindo a inclusão dos agroquímicos nesse imposto do pecado da reforma tributária. A sua avaliação é que isso vai sair do papel e vai virar uma realidade? Olha, nós estamos no momento de discussão da lei complementar que vai regulamentar a reforma tributária. O imposto do pecado tem uma zona muito clara. Quando nós estamos falando de bebidas alcoólicas, por exemplo, de fumo, de supérfluos, ninguém discute a questão do imposto do pecado. Agora, à medida em que agrotóxico virou pecado, realmente a questão muda. Eu acho essa questão tão absurda que ela transcende o direito tributário. Veja, sem agrotóxico, o Brasil consegue produzir? O Brasil não é viável produzindo a agricultura orgânica. Aliás, acho que nem o Brasil, nem lugar nenhum do mundo. E esse pessoal insiste com isso. Aliás, essa pauta verde é interessantíssima. Se a gente pegar um exemplo correlato, por exemplo, na própria alíquota reduzida, na lista de produtos com alíquota reduzida do agro, prevista por agro, lei com alíquota reduzida em 60%, não existia nenhuma proteína animal no projeto do governo. Então, veja, é tudo vegetal, não pode ter defensiva, não dá para entender como é que o governo brasileiro pretende acabar com a produtividade do agro. É algo sem o menor sentido prático. Lembrando que a entrevista completa você acompanha no programa Hora H do Agro, que está disponível no YouTube da Jovem Pan.